falso aperto de mão de Bendler, a gente vai adaptar ela para a hipnose clínica. Por que adaptar? Porque ela se chama falso aperto de mão de Bendler, porque numa hipnose de palco, numa hipnose de rua, havia um cumprimento de mão. Como se eu falasse, e aí, tudo bem? Eu vou cumprimentá-lo. Era um falso aperto, porque eu cumprimentava ele, mas ao mesmo tempo trazia a mão dele para essa posição, fazendo uma quebra de padrão. Hipnose de palco era muito plástico, muito artístico fazer isso. Na hipnose clínica não vai ter essa quebra de padrão nesse momento, pelo menos, porque ele já sabe que vai ser hipnotizado e ele sabe até o momento que vai ser, então não vai ter esse falso aperto. Por isso eu estou chamando aqui só de aperto de mão de Bendler. Quais são os recursos envolvidos nessa indução? Fixação ocular, porque ele vai olhar para a palma da minha mão. Mas diferente da indução por espiral, em que ele vai fazer 360 graus, ele vai olhar para a palma da mão mais alto. Lembra que eu falei que o James Brave descobriu que a fixação ocular é uma grande porta de entrada para o transe, mas que a fixação ocular olhando para cima é mais rápido e melhor? E enquanto a mão dele se aproxima em direção à testa, os olhos dele vão ficando pesados, cansados, embaçados, querendo se fechar, e vamos fazer a indução nesse sentido. Então, pode sentar, por gentileza. Então, vamos supor que o seu cliente está sentado, enfim, na poltrona, que ele está no seu consultório, e você está sentado ao lado dele também, né? E aí, para fazer essa indução, eu só vou perguntar, quer ser hipnotizado? Aceita ser hipnotizado? Sim. Tudo bem? Então, empresta essa mão, por favor. Olhe fixamente para a palma da sua mão. Olhe para a palma da sua mão. Isso. Olhe para essas linhas na sua mão. Vá permitindo que seus olhos vão ficando bem pesados, bem cansados, bem irrigados, como se eles fossem querendo se fechar. Foque ainda mais os seus olhos na sua mão, como se você mesmo, Cláudio, fosse provocando um embaçamento na sua visão. Aos poucos eu vou levando essa mão em direção à sua testa. Quando essa mão tocar na sua testa, feche os olhos e relaxe completamente. 3, 2, 1. Feche os olhos. Relaxe completamente. Aos poucos eu vou trazendo sua mão para o seu colo. E à medida que essa mão vai caindo levemente, você vai aprofundando, soltando e relaxando. Quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E nesse momento, eu toco o seu ombro esquerdo e você aproveita para relaxar 2 vezes ainda mais. Você mesmo, Cláudio, vai indo na sua melhor versão de relaxamento. Perceba o relaxamento no seu corpo e quando percebê-lo, dobre ele de intensidade, como se você mesmo fosse agora desatando, soltando completamente o seu corpo e se permitindo concentrar ainda mais. Em algum momento eu pego o seu braço e deixo ele cair sobre o seu colo. Quando ele cai sobre o seu colo, ele cai pesado, como se fosse uma barra de ferro. E a cada vez que eu solto o seu braço sobre a sua perna, você desliga 2 vezes mais o seu corpo. 3, 2, 1. Relaxe completamente. Muito bem. Você foi muito bem. O seu braço direito pode cair ainda mais pesado que o esquerdo. Deixe ele pesado, relaxado. Quando ele cai sobre sua perna, é como se o seu corpo pesasse como se fosse um saco de batatas. 3, 2, 1, relaxe. À medida que eu toco a sua nuca, a sua cabeça pode pesar como se fosse uma bola de boliche, se alojando na melhor posição, mais relaxante para você. Mais relaxante para você. Isso. Muito bem. Ok. Fiz uma indução, um aprofundamento. Vou fazer a imersão do transe. Cláudio, eu vou fazer uma contagem de 1 até 5. Somente no 5 você vai abrir os olhos, se sentindo completamente bem desperto, bem acordado. E a cada vez que você praticar a hipnose, você vai conseguir ir num nível ainda melhor. 1, ouvindo a minha voz. 2, mexendo os dedos das mãos, dos pés. 3, se preparando para abrir os olhos. 4 e 5, abre os olhos. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom? Dentro da sua visão, você havia dito que você era mais resistente à hipnose, né? Como que você foi? Qual nota você se dá? Por exemplo, agora eu estou me sentindo bem relaxado. Bem relaxado. O braço eu não consigo nem mexer.
E agora, qual foi o diferencial que fez com que você entrasse mais em transe? Foi por fazer com o professor Lucas ou porque você se permitiu mais? A condução que você fez do braço foi boa? Foi. Muito bem. Agora que ele aprendeu a entrar nesse relaxamento, que foi o melhor que ele conseguiu até agora, lembrando, estamos fazendo com uma pessoa que seria taxada como resistente, porque nos testes de suscetibilidade não colou mão, não colou olho, não colou nada, não é? Mas provando que ele pode ser hipnotizado se ele se permitir, se a condução for boa, ele pode chegar num nível profundo também. Se eu continuasse falando, ele ia cada vez se adequando ainda mais ao estado. Agora que ele aprendeu a se conectar com esse transe, ele pode voltar até ele. É a mesma analogia que o seguinte: você aprendeu a se conectar num canal de televisão ou de rádio, uma estação de rádio, e cada vez mais ele sabe voltar a essa frequência. Então ele vai ficando mais treinado. Por isso que o treino é um dos fatores que ajudam você mais hipnotizável, mais acessível ao transe. Obrigado por enquanto.